Olá, senhoras e senhoras, professor João Francisco aqui com vocês. E hoje nós vamos trabalhar com a resolução da atividade que fala sobre as equações lineares e a gente vai também continuar os nossos trabalhos através da classificação de um sistema linear. Beleza? Vamos em ação agora. Então, classificação do sistema linear, a gente está aqui na turma do segundo ano e nossa aula de matemática está começando. A atividade que eu passei para vocês está lá na página 76 e essa página 76 ela traz 4 questões, a 7, a 8, a 9 e a 10. Ok? O que é que traz a 7ª questão? Em cada item, verifique quais das ternas são soluções do sistema e classifique-o em homogêneo ou não homogêneo. Então, vamos à ação. Nós temos aqui todo esse sistema, não é? Então, nós temos 3 equações e 3 incógnitas, a x, a y e a z. Como podemos observar, todas as 3 equações, elas possuem o mesmo termo independente, que é aquele número que está lá do outro lado. E esse termo independente, ele é sempre zero, ok? Então, só em olhar para cá, você já vai dizer, opa, aqui é uma equação do tipo homogêneo, tá? Calma, a gente não pode ir tanto a sede ao pote. Por quê? Porque não é só olhando para os zeros, você vai dizer que ela é ou não, tá? O zero é condição para ela ser? Sim. Se não for zero, ela pode ser homogênea? Não. Agora, mesmo com zeros, você vai ter que testar as equações. Então, como não tem solução, esse sistema não é considerado nenhum nem outro. Então, o que é que diz não tem solução? Não tem nenhum valor que atenda ao x, o y e o z em todas as 3 equações, tá? Para que esses resultados sejam sempre zeros. Então, não vamos encontrar, ok? Nesse caso das três ternas dadas, né? Então, nós temos aqui a primeira terna, menos 1, 5 e 0. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai substituir, certo? Se você substituir e ela servir para calcular todas as 3 equações resultando em zero, então, beleza. A garotinha, essa terna serve para essa equação. Tudo bem? Então, como é que você substitui? O primeiro valor é sempre o valor que você vai colocar em x. Ok? No caso, menos 1. O segundo valor é para a segunda variável, que no caso aqui é y. Vou botar o 5. O terceiro valor é sempre da terceira variável. Então, bora lá. O primeiro número pertence à primeira variável, que aqui é x. O segundo número pertence à segunda, que é o y, e a terceira variável, terceira incógnita, pertence à terceira variável, ok? Então, substituindo, a gente vai ter 5 vezes menos 1, mais 5, mais 0. 5 vezes menos 1 dá menos 5 mais 5 vai dar 0. Opa, maravilha! Por essa daqui, pela primeira terna, nós teremos uma solução e um sistema homogêneo. Mas o problema não é esse. O problema é quando você substitui na segunda. Ó, a segunda equação é x menos 4y mais 3e igual a 0. Então, no lugar do x, agora a gente vai estar colocando o menos 1. No lugar do y, 5, no lugar do z, 0. Então, quando fez essa substituição e calculou, nós teremos menos 21. E não podemos dizer que menos 21 é igual a 0. Então, menos 21 é diferente de 0. Entende? Então, foi essa equaçãozinha do meio que não aceita essa terna, menos 1, 5 e 0. A terceira equação também não aceitou. Ó. Por quê? Porque a gente vai substituir o x, bota o menos 1, e vai ser 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes 5. Mais 2 vezes 0. Ok? Então, feito todos os cálculos, bonitinho, vai dar menos 12. Então, está explicado aqui que menos 1, 5 e 0 não é solução
para esse sistema. E também está certo que já que não temos solução com essa terna, aqui a gente não pode considerar que é um sistema homogêneo, ok? Então, mesmo terminando em zero, todas as equações têm que ter solução utilizando essa terna. Beleza? Vamos para a letra B. Agora sim vai ser um sistema homogêneo. Note que a gente continua com as mesmas equações, tá? Pode olhar, são as mesminhas que a gente estava lá na letra A, tá? Para o número 1. Agora a gente vai testar essa terna número 2. Mesma coisa. O primeiro valor é x, o segundo é y, o terceiro é z. Substituindo na primeira equação, vai ficar 5 vezes 0, mais 0, mais 0 igual a 0. Logo, tudo isso aqui certamente dará 0. Atendido, então, a terna serve para a primeira equação. A equação de número 1. Vamos fazer o teste agora com a equação de número 2. Também substituindo e calculando, a gente vai encontrar 0 e 0. Parabéns. Serve então para a equação 2. E para a equação 3 também. Então, se essa terna serve para a equação 1, equação 2 e equação 3, a gente diz que essa terna ela é sim uma solução para esse sistema. E como todos eles terminam em 0, e com essa terna foi possível calcular os três sistemas, eles atenderam aos valores que nós temos, então a gente diz que nesse exemplo do número 2, temos um sistema homogêneo e que esse número 2 é solução para o sistema. A terna 0, 0 e 0. Tranquilo? Ainda na letra A, agora a gente vai fazer o teste com a última terna, tá? E aqui já estou identificando que é um sistema homogêneo. O que é que significa? Que essa terna ela vai servir para calcular tudo isso. Tudo bem? Então ela vai servir para calcular a primeira equação, porque vai ficar 5 vezes 1, mais menos 2, mais menos 3. Então 5 vezes 1 dá 5, menos 2 com menos 3 dá menos 5, 5 menos 5 dá 0. 0 igual a 0. Atendido para a primeira equação. A segunda equação do mesmo jeito. No lugar desse x, boto 1. Menos 4 vezes y, ou seja, 4 vezes menos 2. Está aqui. Mais 3 vezes z. Então, 3 vezes menos 3. Então, a gente vai ter 1. Aí, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. 3 vezes menos 3, menos 9. 1 mais 8, 9. 9 menos 9, 0. Então, combinou também com a segunda equação. Isso também combina com a terceira. Logo, nós podemos dizer que 1 menos 2 e menos 3 é sim solução para esse sistema. Tendo solução e nós temos aqui os termos independentes iguais a 0, então nós dizemos que esse aqui é um sistema homogêneo. Muito bem, vamos agora para a letra B e a gente vai fazer o mesmo trabalho. A diferença é que agora nós temos um outro sistema, então são outras equações, tá? Mudaram-se os números, tá? Só em olhar para cá a gente já vai observar. A gente já pode dizer que aqui é um sistema homogêneo? Não, né, minha gente? Porque para ser homogêneo precisa de duas características. A primeira, depois da igualdade, ou seja, o termo independente tem que ser 0. A primeira é essa. E a segunda é que todas as soluções, a terna que você tem, seja a solução para essa equação, tá? Então, não podemos dizer que aqui é um sistema homogêneo. Substituindo por 0, a primeira equação vai dar, a segunda não, porque 5 vai ser diferente, 0 vai ser diferente de 5. A terceira também não, vai dar do mesmo jeito, 0 diferente de 5. O que é que eu estou fazendo para chegar aqui a 0 diferente de 5, ou 0 igual a 0? Eu estou substituindo. O quê? Cada valorzinho desse que aparece, a gente tem que colocar o primeiro valor no lugar de x, o segundo no lugar de y, o terceiro no lugar de z. E sair calculando cada equaçãozinha dessa em uma linha. Tá bom? Então, não é solução, certo? Porque nós não encontramos a igualdade. A igualdade não foi respeitada. Então, aqui, nós vamos dizer que não é um sistema homogêneo, né?
Então, no outro lado, a gente nem identifica se é homogêneo ou não, na verdade, né? Que não foi solução. Nesse aqui, a gente já pode identificar que não é um sistema homogêneo. De cara, você já diz, aí, não é. Só que para ele não ser homogêneo, as soluções têm que bater. Nesse caso, vão bater, ó. Lembre que agora a gente vai substituir, no lugar do x, vai substituir 5. No lugar do y, substituir o 1. No lugar do z, o menos 1. Tá? Então, serve para a primeira, serve para a segunda e serve para a terceira. Logo, a terna 5, 1 e menos 1, ela é sim solução para esse sistema. Ok? Para finalizar essa sétima questão, agora nós temos a terna 2, 2 e menos 1. Ok? A gente vai verificar que vai ter soluções dessa que não vão bater. Tá? Então, a gente nem pode dizer que aqui não é um sistema homogêneo. Então, a primeira já não bateu, a segunda também não, e a terceira muito menos. Logo, a gente vai dizer que essa terna não é solução para o nosso sistema. Tudo bem? A gente já sabe calcular. Então, agora vamos para a oitava questão. Resolva cada sistema linear e represente geometricamente sua solução. Muito bem. O que é resolver o sistema linear? É identificar os valores para y e para x. Tá? E representar geometricamente é utilizar o plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? É aquele que tem o eixo y e o eixo x. Ok? Então, aquele é o plano cartesiano. Você vai colocar os valores para x, os valores para y e vai localizar os pontos de encontro. Né? Então, x e o y vale quanto? Tanto e tanto. Marcou aquele pontinho. Tá? E aquele pontinho ele vai servir para quê? Ele vai servir para a gente desenhar a nossa reta. Como é que eu sei que vai ser uma reta? Porque todas essas equações são lineares, ou seja, são equações do primeiro grau. Tudo bem? Então serão todas retas. Tranquilo? Como que a gente faz para responder esse primeiro sistema? Eu estou preferindo utilizar o método da adição. O que é o método da adição? É aquele que a gente prepara uma das equações para poder cancelar um termo com o outro. Então, a gente vai preparar a segunda equação. Como é que a gente prepara? A gente vai multiplicar a segunda por 2. Ah, pode ser por outro número? Não. Por que não? Porque se eu multiplicar por outro número, eu não vou conseguir cancelar os x como eu vou conseguir agora. Então, se eu multiplicar por 2, ó, a de cima fica do mesmo jeito, que é 2x mais 5y igual a 9. Então, 2x mais 5y igual a 9. A de baixo mudou, porque eu multipliquei tudo por 2. Então, vai ser 2 vezes menos x. Vai ficar menos 2x. 2 vezes 7y. Vai ficar mais 14y. 2 vezes 5, que dá 10. Tá? Por que a gente fez isso? Para que a gente possa cancelar um dos nossos termos. Nesse caso, vamos cancelar o x. Né? Ah, vou jogar o x fora? Não. Cancelou para deixar o y solto e a gente possa descobrir o seu valor. Então, a gente vai ter 5y mais 14y dará 19y. 9 mais 10 dá 19. Y, então, será 19 dividido por 9, y valerá 1. Depois que a gente encontra o y, substituir para encontrar o valor de x. Então, agora você vai vai pegar a equaçãozinha que você achar mais simples, pode ser a primeira ou pode ser a segunda, e onde tiver a letra y, a gente vai botar o número 1. Eu escolhi a primeira equação. Por quê? Porque o x aqui é positivo. Então, é melhor que seja o x positivo, para não precisar depois multiplicar por menos 1. Então, vai ser 2x mais 5 vezes 1. Então, 5 vezes 1 a gente sabe que é 5. Quando passo 5 para o segundo membro, ele vem negativo. Então, vai ficar 2x, 9 menos 5. 9 menos 5 é 4. Então, 2x igual a 4, x igual a 2. Então, teremos uma solução aqui que vai ser 2 e 1. Então, o x é 2, o y é 1. O que é que significa isso? Significa que aqui nós teremos uma reta para a primeira equação, uma reta para a segunda equação, e esse ponto 1 e 2 é o lugar onde essas retas se cruzam. Então, 1 e 2 é o lugar onde essas retas, ó, uma passa pela outra. Então, atribuindo um valor qualquer a x em cada equação, encontraremos um segundo ponto.
o qual torna possível traçar as duas retas que se cruzam no ponto 2 e 1. Então vamos lá. A gente já tem um valor para a primeira equação, um par ordenado, uma solução para a primeira equação, que é o 2 e o 1. Tá? A gente precisa encontrar mais uma solução, tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Por quê? Porque, gente, é importante que a gente tenha pelo menos 2 pontos em cada equação para poder a gente saber traçar essa reta. Eu não sei se a reta está em pé, se está deitada, inclinada, muito inclinada, pouco inclinada. Quem vai me dizer isso é o segundo ponto. E como é que eu faço isso? Aí eu vou colocar um valor para x, substituir. Eu quero que o x seja 0, por exemplo. Então vai ser 2 vezes 0. Tá? Vai dar 0, então y e 5y igual a 9. Então esse y, se x for 0, y vai ser 9 sobre 5. Tá? Mas a gente pode utilizar números que possam facilitar mais nossa vida. Tá? Eu vou colocar aqui o x menos 3. Por que eu vou facilitar a vida? Porque quando eu botar no lugar do x um menos 3, eu vou ter um valor exato para y. Então, bora lá. 2 vezes x. Quem é x? Menos 3. Então, 2 vezes menos 3 mais 5y igual a 9. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 5y igual a 9. Esse menos 6 eu passo para o segundo membro. Ele passa com sinal trocado. Vai ficar 9 mais 6, que dá 15. Então, 5y igual a 15. Y vai ser igual a 15 dividido por 5, y igual a 3. Então, temos aqui o nosso primeiro par, nosso segundo par ordenado, né? X menos 3, y menos 3. Vamos fazer agora a mesma coisa para a segunda equação. Lembrando, eu estou trabalhando com esse primeiro sistema, tá? Então, a primeira solução que a gente encontrou, ela serve para os dois. Só que eu atribuindo valores para x e encontrando y, eu encontro um segundo ponto. Para quê? Para que eu possa tracejar, fazer a minha linha. Pronto. Aqui na segunda equação, do mesmo jeito, eu vou escolher o x valendo menos 5. Por que eu vou escolher o x valendo menos 5? Bom, porque se x for menos 5, depois eu vou pegar esse x, menos 5, passo para o segundo membro. Se aquele era menos 5, ele passa se aqui é menos 5, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Então vai ficar mais 5. Quando eu passo por outro lado, ele vem menos 5. Então, 7y igual a 0. Y igual a 0. Então, temos agora nosso próximo par ordenado para a segunda equação. Menos 5 e 0. Pronto. Já que a gente tem, ó, vou lá voltar. Quem foram os meus pontos? Então, para a primeira equação, eu achei menos 3 e 3. Para a segunda equação, menos 5 e 0. Então, tá aqui, ó. Para a primeira equação, eu achei menos 3 e 3. Para a segunda equação, menos 5 e 0. Tá? Aí a gente vai localizar. Menos 3. Aí você tem o plano cartesiano, tá vendo? Desenhamos o eixo x, o eixo y. A distância entre cada número tem que ser sempre a mesma. Muito importante, tá bom? Números consecutivos, ou seja, números que estão um atrás do outro, todos eles têm que ter a mesma distância. Tá? Agora, é claro que a distância do 0 para o 3 são 3 espaços. Né? Mas do 0 para 1 é um espaço que tem que ter o mesmo tamanho do espaço do 1 até o 2. Ok? Tem que sempre respeitar isso. Tudo bem? Então, achamos menos 3 e 3. Menos 3 em x sobe para encontrar a mesma altura do 3 em y. Então, esse aqui é o pontinho da primeira equação. Tá bom? E esse aqui é o pontinho da segunda equação, porque vai ser o quê? Menos 5 para x e 0 para y. Então, esse pontinho aqui serve tanto para o menos 5 em x, que ele está no eixo x, tá vendo? Como se você empurrar ele para encostar em y, ele vai encostar no 0. Então, esse ponto, a coordenada deles, coordenadas, é menos 5 e 0. Certo? Tranquilo. E esse outro é conhecido da gente, que foi a solução, foi o primeiro que a gente encontrou. Tá? Então, ele serve tanto para a primeira quanto para a segunda. Então, 2 em x e 1 em y. E como foi solução para o sistema, observe que é nesse lugar onde eles se cruzam. Tá vendo? Eu tenho duas retas.
A reta vermelha é reta 2x mais 5y igual a 9. E a reta preta é menos x mais 7y igual a 5. Então aqui é a primeira equação do sistema da letra A e aqui é a segunda equação do sistema da letra A. Tranquilo? Então, aqui está a nossa representação geométrica, ou seja, as retas e por onde elas passam, incluindo o seu ponto de encontro. Muito bem, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a letra B. Já que a gente já sabe, vamos lá, calculando, né, o sistema, certo? A gente vai calcular aqui o sistema. Como foi que a gente calculou o sistema? Eu fiz a mesma coisa lá, ó. Foi que eu fiz aqui. Aqui eu nem precisei multiplicar, já estava prontinho, ó que maravilha. Cortei os y, e fiquei menos x com menos 3x, menos 4x. 5 com 7, 12. Então, menos 4x igual a 12. X vai ser igual a menos 3. Substituindo na primeira equação, menos vezes menos mais. Então vai ficar 3 mais y igual a 5. Y vai ser igual a 5 menos 3, y vai ser 2. Então, encontramos nossa solução para esse sistema, tá bom? Então, essa solução, lembrando, ela serve tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Ou seja, esse ponto aqui, o menos 3 e 2, vai ser onde as duas retas vão se cruzar. Muito bem. Então, vocês vão fazer aqui a mesma coisa. Vai atribuir mais um valor para x, para encontrar o outro de y, para saber como essa reta está inclinada, tá bom? Então, essa retinha aqui, ela é a retinha que representa quem? Ela representa menos x menos mais y igual a 5. E aqui é o ponto de encontro. Menos 3 e 2. Ah, professor, mas como é que eu sei para onde é que eu vou traçar outra linha? A gente já disse, você vai ter que colocar, atribuir mais um valor. Por exemplo, eu vou pegar essa primeira equação, tá? Vou só fazer mais essa aqui para ficar mais tranquila da gente entender. Vou pegar a primeira equação, que é essa aqui, certo? Essa primeira equação, eu vou atribuir um valor de x menos 5, tá bom? Então, ó, vou colocar menos 5 como sendo o valor dela. Então, menos 5. O valor de quem? O valor para x, gente. Agora a gente vai substituir, tá bom? Vamos substituir na primeira equação. Então, já tem um menos na equação, tem que respeitar. O x é quem? É menos 5. Então, tem que botar o parêntese menos 5. Tá bom? E depois a gente tem mais y igual a 5. Menos vezes menos dá mais. O mais 5 passa para o outro lado negativo. Vai ficar 5 menos 5. Logo, meu y aqui será 0. Tá? Então, aqui, ó, este pontinho, ó, esse lugar aqui, ó, ele tem a coordenada 5 em x, menos 5 em x, e na altura do y ele vale 0. Então, esse ponto é o ponto da nova coordenada que a gente achou, tá? Qual coordenada foi essa? Menos 5 para x e 0 para y. Então, foi essa coordenada aqui. Já que a gente sabe esse ponto, agora é só pegar a reguinha e juntar os dois pontos, unir os dois pontos, traçando essa reta. Então, essa reta aqui é exatamente a reta dessa primeira equação. Bom? E na segunda equação? A segunda equação, se você colocar x, 0, o y vai ser 5, ó. Vai ser esse aqui. Ou melhor, nessa daqui, né? Se você colocar o x 0, o y vai ser o menos 7, quer ver? Então, se o x for 0, aqui vai ser 0, né? Menos 3 vezes 0 não vai dar 0, então cancelou isso. Então, menos 7, menos y igual a 7. Então, y igual a menos 7. Então, aqui vai ser outro pontinho. Como aqui é a união, aí a gente vai pegar a régua, liga esse ponto, que foi a solução para esse sistema, menos 3 e 2, mais o segundo pontinho que a gente encontrar para a segunda reta. Então, ligou, aí você sabe direitinho fazer a representação geométrica, tá bom?
Então aqui do mesmo jeito, calcula a solução, achamos o par ordenado, o encontro entre as retas. Aí você vai atribuir mais um valor para x e acha na primeira equação mais um valor para y. Mais um par ordenado dá para traçar a reta. Mesma coisa para a segunda. Tá? Essa aqui serve para a segunda, mas você vai ter que colocar o quê? Vai atribuir novos valores. Então vai pegar a segunda equação, atribuir um valor para x, achar o valor de y e fazer o seu traçado aqui. Questão de número 9. Paulo sacou R$ 240 em um caixa eletrônico em cédulas de 20 e 50. Ao todo foram sacadas 9 cédulas. Então, o total de cédulas foram quantas? 9. Ok? Chamando x as quantidades de cédulas de 20 e y e de 50 e de y, né, respectivamente. Então, x vale 20 e y 50. Não, melhor, não vale, eles são a quantidade, tá? Então, nós sabemos que x é a quantidade de notas de 20 e y a quantidade de notas de 50, tá? Só que a gente vai representar que a gente tem tantas notas de x, né, que vale 20, então 20 notas de x, R$20 vezes o valor, a quantidade de notas de x, né, mais R$50 vezes a quantidade de nota de y, vai dar R$240. Então a gente monta dois sistemas. 20x mais 50y igual a 240, tá? Que é a quantidade de dinheiro. E o número de notas. Então se você tiver uma quantidade de notas de 20, uma quantidade de notas de 50, juntar essas duas quantidades vai dar 9 notas ao todo. Então a gente vai calcular o sistema, né? Descobrir o valor de x, de y e o valor de x. Aí a gente já pode dizer, né? Então Paulo sacou 7 cédulas de 20, porque ó, o x foi 20, tá? A quantidade de notas de 20 foram 7 e 2 notas de R$50. Ok? Respondido então essa letra 9, esse número 9. Questão número 10 é uma questão de Enem. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividido entre eles e outros em cotas iguais. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais para as 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 do grupo inicial deveria contribuir com mais R$7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada ao acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? A gente vai chamar de x como sendo a quantidade paga por pessoa e y a despesa total, tá bom? Então x a quantidade por pessoa e y a despesa total. Muito bem. Então 55 pessoas, né? 55 pessoas vai ter que pagar aquela taxa, que a gente não sabe quanto representa por x, tudo bem? Só que a gente sabe que essa despesa total, né, para essa festa, ela vai ter que custar y. Então 55, né, R$55, né, o valor de que cada pessoa vai pagar, né? Ou melhor, 55 pessoas multiplicado por um valor que cada pessoa vai pagar, tem que dar y reais, que é o valor total da festa, tá bom? Aí nós temos aqui ainda que R$50, né, que era o valor a 50 pessoas, e cada pessoa dessa logo no início iria pagar o x menos o 7, porque elas já chegaram primeiro, elas chegaram pagando, né? Essas 5 pessoas vão ter que pagar mais. Por quê? Nós temos um grupo de 55. 50 começaram a pagar antes, então elas não podem pagar um valor maior do que as 5 que entraram depois. As 5 que entraram depois têm que pagar o que essas aqui ainda não pagaram antes. Então, por isso que a gente vai ter que diminuir, de cada uma dessas 50 pessoas, a gente vai diminuir 7, tá bom? Mais 510, que vai ser igual a y. E agora é só fazer
resolver o nosso sisteminha, né? Que a gente vai ter, vai multiplicar, né? 50 vezes x, 50x, menos 350, né? Que vai ser 50 vezes menos 7. Respondo isso aqui, né? A gente já pode substituir. Onde tiver y, a gente vai botar quanto? 55x. Então, onde é o y? Depois da igualdade. Então, pode botar 55x. Por quê? Porque agora todo mundo fica em valor de x. Então, x vai ser 32. Tá? Então, nós vamos dizer o quê? Que nós tivemos aqui R$32, né? Cada pessoa tem que pagar. O y tem que pagar. O valor total da festa vai ser R$55 vezes 32. Então, a festa vai custar R$1.760. Portanto, o valor de cada cota tem que ser R$32. Então, a letra D de dado. Vamos entrar agora no sistema de matrizes associadas a um sistema linear. É a nova temática dessa aula, né? E aqui a gente já sabe que é um sistema linear. O que é que a gente vai fazer? A gente vai associar esse sistema a uma matriz, a uma equação matricial. O que é uma equação? Quando a gente transforma todo esse sistema em apenas uma única equaçãozinha. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lembrar bastante do que é A, do que é X e do que é B. Tá bom? E o que seria cada coisa dessa? O A, ele é a matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes. E o que é essa matriz dos coeficientes? São os números que vêm antes das letras. Os números que acompanham as letras, mas sendo que ficam antes delas. Então, nós temos menos 3, 1, né? Porque o x, o x não tem ninguém. Tem sim. Antes do x tem o número 1. O y de cima tem um 2, o y de baixo tem um 3. Então, essa matriz aqui, ela representa os coeficientes. E essa matriz que representa os coeficientes a gente chama de A. A matriz X, por sua vez, é a matriz das incógnitas. Quantas incógnitas a gente tem? A gente tem duas. Quais são elas? X e Y. Então, a gente vai colocar X em cima e Y embaixo. Tá bom? Tem 3 letras, então X, Y e Z, né? Mas nesse caso só tem duas, então uma em cima e outra embaixo. Muito bem. E aqui nós temos o que? Os termos independentes. Então a matriz dos termos independentes vai ser o que? 16 e 13. E se a gente resolver essa equação matricial, como é que a gente responde? A gente vai pegar, que é o primeiro valor, né? Os coeficientes. Aí a gente coloca primeiro a matriz do coeficiente, vezes a matriz das incógnitas, igual a matriz dos termos independentes. Então, você pode multiplicar a primeira matriz vezes a segunda e o resultado vai ser essa aqui que está depois da igualdade. Tá bom? Então, isso aqui é só para representar que o sistema pode ter qualquer quantidade de termos, vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, vai ser a matriz dos coeficientes vezes a matriz das incógnitas igual a matriz dos termos independentes. Tá bom? Essa maneira de representar um sistema linear é denominada forma matricial do sistema. Então, a gente está transformando o sistema em uma forma matricial, que é esse esqueminha aqui da multiplicação. A vezes x igual a b. A é a matriz dos coeficientes vezes x, que é a matriz das incógnitas, igual a b, que é a matriz dos termos independentes. Bem? Então, classificação de um sistema linear. De acordo com o número de soluções que o sistema linear possui, ele pode ser classificado em possível e determinado. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 classificações muito importantes. A gente tem a classificação do possível e determinado. O que é isso? Quando possui uma única solução. Né? Os sistemas que a gente vem trabalhando até agora, eles vêm com uma solução só. Então, eles são possíveis e determinados. Então, possível e determinado. Só que ele pode ser possível e indeterminado. Quando é que ele é possível e indeterminado? Quando possui infinitas soluções. Ou ainda, ele pode ser um sistema impossível. E o que é um sistema impossível? Quando não possui solução. Então, para representar melhor na nossa cabecinha,
tem aqui esse mapinha, tá? Fica muito mais fácil da gente entender através desse mapa. Então, o que é que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com sistema linear, beleza? E esse sistema linear, meu pessoal, ele pode ser um sistema linear possível ou ele pode ser um sistema linear impossível, tá bom? Se ele for um sistema linear impossível, a gente chama de SI, sistema impossível. Agora, se ele for sistema linear possível, ele pode ser de dois tipos. Quais são esses dois tipos? Ele pode ser o SPT, que é o sistema linear possível e determinado, ou ele pode ser o SPI, que é o sistema linear possível e indeterminado. Então, bora lá? Aqui não tem soluções, quando ele é indeterminado. Aqui, SPI, são infinitas soluções. E aqui nós temos apenas uma solução, que é um Poisson ordenado, que atende tanto a primeira equação quanto a segunda. Quando você calcula o sistema, nesse caso aqui, você vai aparecer apenas uma solução. Se for nesse, várias soluções. E nesse, nenhuma solução. Tudo bem? Então, para isso a gente vai ter que botar a mão na massa. Então, vamos aqui para os exemplos. Está lá na página 81. Então, nós temos aqui nossa equaçãozinha. E esse aqui é um sistema possível e determinado. Pelo gráfico, a gente já diz, ó, quantas soluções ele tem que eles se encontram, eles se cruzam. Não é apenas em um ponto. Então, só tem uma solução possível. Logo, ele é um sistema possível e determinado. SPD. Né? E como é que você achou esse 3 e esse menos 7 como solução? A gente tem que responder esse sistema. Né? Calcular como a gente já sabe. Descobrir o valor de x, descobrir o valor de y. Tá bom? Esse outro aqui, a gente tem um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque nesse mesmo sistema, a gente pode ter várias soluções. Para essa mesma equação, vai servir esse, vai servir essa e vai servir essa. Então, quando eu digo vai servir, significa o quê? Se você substituir menos 2 e 3 pela primeira equação, vai dar certo. Se você substituir na segunda, também vai dar certo. Acontece que você vai pegar esses outros números e vai substituir na primeira e na segunda e também vai dar certo. Então já tem mais de uma solução e você vai encontrar várias e várias outras. Então por isso que ele é possível, que a gente consegue desenhar, né, essas retas, encontrar os pontos de encontro, mas ele é indeterminado porque são vários pontos de encontro. Tá? Então é como se você tivesse uma reta em cima de outra. Então temos duas equações, mas apenas uma posição de reta, porque tanto uma equação quanto a outra, ela vale a mesma coisa. A gente pode observar até o seguinte, nós temos aqui, ó, essa segunda equação, ela é o triplo da primeira. Então se você pegar a primeira e multiplicar por 3, vai encontrar essa aqui. Então elas são muito parecidas, por isso que o resultado delas é o mesmo. Certo? E agora sim, chegamos a um sistema impossível. O que é que o sistema impossível traz? Ele traz retas paralelas. O que é que são retas paralelas? São retas que elas sempre vão se manter a mesma distância. Elas podem subir até o infinito, descer até o infinito, mas elas vão continuar sempre com aquela mesma distância entre elas. Logo, elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, significa que nós temos um sistema impossível. Então não tem nenhuma solução que sirva tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Você vai encontrar valores que sirvam para a primeira, mas quando você for jogar esses valores na segunda, ele não vai servir. Tá? Então não se cruzam. Ok? Então, atividadezinha resolvida. Como é que a gente vai na prática fazer esse negócio? Então, vamos lá. Temos aqui a letra A, a letra B e a letra C. Tá bom? E é para classificar se o sistema é o sistema possível e determinado, que é o SPD, ou seja, tem uma solução possível. Sistema possível e indeterminado, aquele que tem várias soluções. Ou um sistema impossível, que é aquele que não tem solução, que atende às duas equações. Muito bem. Então, vamos utilizar aqui o método da substituição. Ah, não quero o método da substituição, então faça o método da adição. E como é esse método da adição? Você pode cancelar esse, ó. Vai ficar o quê? 2x mais x, vai dar 3x, correto?
Menos 1 mais 4 vai dar 3. Então 3x igual a 3x vai ser igual a 1, tá vendo? Achou o mesmo valor. Então você escolhe. E como é a substituição? A substituição você isola um valor, né? Exemplo, aqui ó, isolou o menos y. Então 2x passa para o outro lado, vai ficar menos y igual a menos 2x menos 1, multiplicando por menos 1. Y igual a 2x mais 1. Aí a gente vai pegar o que? Onde tiver y, vai trocar por 2x mais 1. Então o y está aqui, vou botar 2x mais 1 no lugar dele. Olha aqui, tá vendo? Aí vai ficar x mais 2x mais 1. Então x mais x, x mais 2x, 3x. Esse 1 passa para o outro lado, vai ficar 3x igual a 4 menos 1. 3x vai ser igual a 3 dividido por 3. X vai ser igual a 1. Substituindo, o y vai ser 3. Ok? Então, feito isso, a gente não vai encontrar mais outra solução possível. Tá? Então, quando você traçar a sua equaçãozinha, você vai encontrar o quê? Um ponto de encontro entre elas. Então, está provado que aqui é um sistema possível e determinado. Por quê? Porque só tem uma solução. Essa daqui, quando você resolver o seu sistema, você vai ver que vai dar 0 e 0. Bom, gente, se vai dar 0 e 0, é impossível calcular isso aqui. Então, nós temos aqui um sistema, o quê? Impossível. Bom, e a letra C, por sua vez, a gente vai ter aqui, ó, quando calcular, vai ficar 0 vezes x igual a 0. Pessoal, qual que é o número que vezes 0 vai dar 0? Todos. Então, se você disser que o x vale 10, vai ser 0 vezes 10 vai dar 0. Então, x pode ser 10. Não, eu quero que o x seja menos 50. Então, 0 vezes menos 50 dá 0. Entende? Então, nós teremos várias, infinitas soluções, né, para essa equaçãozinha aqui, que é a equação da letra C. Já que elas são infinitas soluções, a gente vai observar que nós teremos uma reta coincidente, ou seja, para a primeira equação vai servir essa reta. Para a segunda equação, a mesma reta vai servir. Então, por isso, ele é um sistema possível, porque nós temos soluções, mas ele é um sistema indeterminado, porque ele pode ter infinitas soluções. Tudo bem? Mais uma atividadezinha, o R5. Determine a matriz x da equação a vezes x, que é igual a 2b, sendo a matriz A 4 e 1, menos 1 e 2. E a matriz B? Então, quando se fala em equação matricial, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que organizar essa matriz, tá bom? E vai calcular o que está dizendo aqui. Essa aqui específica, ela diz, olha, eu quero os coeficientes, a matriz dos coeficientes, que é a primeira, vezes a matriz dos termos independentes, né, que nesse caso aqui vai ser A e B, que nós não sabemos, vezes igual a 2 vezes a matriz independente. Então, já disse, é para multiplicar por 2, hein? Tudo bem, então vamos fazer isso, tá bom? Então, lembrando, já que é uma matriz 2 por 2, é claro que nós teremos o quê? Duas equações. Se temos duas equações, é porque temos duas incógnitas. Se temos duas incógnitas, a gente pode chamar de x e y ou de A e B. Nesse caso, chamamos de A e B. Então, como é que a gente faz? Primeira matriz, que é a matriz dos coeficientes, vezes a matriz das variáveis, das incógnitas, igual a 2 vezes a matriz dos termos independentes. Como é que a gente multiplica? Multiplicação de matriz, a gente já viu isso. Você vai pegar a primeira linha e vai multiplicar pela primeira coluna. Então, vai ser 4 vezes A, menos 2 vezes B. Tá aqui. Depois, 1 e 2 vezes A e B. Então, 1 vezes A, 1A, mais 2 vezes B, 2B. Então, agora a gente já tem o nosso sisteminha. 4A menos B vai ser igual a 4. A mais 2B vai ser igual a 10. Isso aqui é o sistema. Já que a gente achou o sistema, a gente descobre o valor de A, que vai ser 2, descobre o valor de B, que vai ser 4,
E agora nós já temos a nossa matriz indeterminada, que é a matriz X, composta pelos valores de A e B. A valendo 2 e B 4. Tá bom? E para vocês vem uma atividade que está na página 84 e vocês vão ter 5 questões para vocês estarem respondendo. Questão 12, 13, 14, 15 e 16. Então, bons estudos e mão na massa.